forma estranha de Deus trazer o reino dele ao mundo. A forma estranha de Deus trazer o reino dele ao mundo. Pilatos olhava para Jesus Cristo. E Jesus Cristo tinha dito que ele era o rei de Israel. Pilatos olhava para Jesus Cristo e não via nenhum rei em Jesus Cristo. Via um homem simples. Pilatos não conseguia enxergar Jesus Cristo como um rei. E ele indagou de Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou: se eu pedir ao Pai, ele envia 12 legiões de anjos para me livrar. Jesus não negou que ele era o rei de Israel. Mas Pilatos não conseguia ver em Jesus o rei de Israel. Jesus foi enviado para Herodes, e Herodes olhou para Jesus e disse: faz milagre na minha frente. Herodes não sabia. Esse não é o caminho de Deus. O caminho de Deus é feito pela fé. Então, quem não tem fé não pode ver o reino de Deus. Quem não tem fé não pode ver Jesus Cristo. Pois o reino de Deus é o reino baseado na fé. E diz a Escritura: a fé vence o mundo. Mas é um tipo diferente da fé do homem. A fé que vence o mundo é a fé do tipo de Deus. Não é a fé do tipo do mundo. Quem olhar Jesus Cristo pelos olhos de Pilatos jamais vai ver Jesus Cristo como Deus de Israel, como Salvador do mundo. É por um outro olhar que temos que ver Jesus Cristo. Jesus Cristo deve ser visto pelos olhos da fé. E a fé, nós temos que ver qual tipo de fé. Pois há vários tipos de fé. A fé do tipo religioso, a fé do tipo humano e a fé do tipo de Deus. Nós temos que escolher o tipo certo de fé para a gente olharmos o modo de Deus trabalhar aqui na terra. O tipo de fé do tipo de Deus. O tipo de fé do tipo religioso é o tipo baseado nas construções de organizações humanas, onde homens colocam suas metas e pegam escrituras sagradas, justamente aquelas que vão bater com suas metas, e abandonam outras escrituras, passam por cima de outras escrituras. Então temos aí uma fé religiosa destinada a servir um tipo de religião, um determinado propósito. Essa é a fé religiosa. Ela quer ver realizado seu programa, suas metas, as suas estratégias, seus marketings. E tem a fé do tipo humano. A fé do tipo humano. Aquela que eu já falei uma vez, é do engenheiro. Ele tem a capacidade de fazer uma ponte. Ele tem fé que os cálculos dele vai dar certo.
E se seguir as diretrizes que ele coloca, a ponte será erguida. É um tipo de fé. Então, a fé humana, ela confia na sua missão, na sua tarefa, e dadas as condições, ela executa. Esta é a fé humana. O engenheiro faz a ponte. O engenheiro aeronáutico faz um avião, um foguete. O médico tem a sua ciência, faz cirurgia. Ele sabe o que está fazendo, foi instruído, doutrinado, ensinado a dar esses passos e faz com êxito. Agora, a fé do tipo de Deus tem um outro panorama. Deus é um Deus invisível. Então, a fé é crer na evidência e na presença desse Deus invisível intervindo aqui na Terra. É como disse alguém de Abraão, ele andava vendo o invisível. Abraão tinha certeza da presença de Deus. E ele andou vendo o invisível. Ele já ia dizendo a todo mundo, eu sou pai de nações. Quando ainda não tinha filho, pois sua mulher era estéril. Mas ele dizia a todo mundo, eu sou pai de nações. E ele foi honrado por essa fé. Quando toda expectativa parecia ter sumido, pois ele estava na idade de 100 anos de idade, e sua mulher com 90, a expectativa, a palavra dele, que ele tinha dito durante todo esse tempo, foi cumprida. A espera dele chegou no final. E quando o anjo disse que o fato ia acontecer, que a mulher dele ia ficar grávida, Sara, com 90 anos, sorriu. O anjo percebeu isso. E quando o menino nasceu, ela pôs o nome do menino de sorriso, Isaac. Houve uma espera. Houve um tempo de espera na vida de Abraão. Ele esperou até atingir 100 anos de idade e a mulher 90. Eles esperaram com fé, crendo nesse Deus invisível. E a linha de pensamento dele era, se Deus prometeu, Deus é capaz de cumprir. Então, ele foi chamado pai da fé, porque Deus é capaz de cumprir aquilo que promete. E durante toda a sua existência, ele ficou vendo o invisível. Ele ficou vendo o filho, que seria o progenitor destas nações, pai de nações. E aos 100 anos de idade, ele viu essa realidade diante dos seus olhos. E depois Deus ainda provou mais esse homem. Quando o menino tinha uma base de 12 anos de idade, Deus pediu ele o holocausto. E Abraão não hesitou. Foi preparar o holocausto. E sabia que quem seria sacrificado era o filho. Pois ele tinha uma fé dentro dele. Embora meu filho morra, Deus é capaz de ressuscitá-lo. Pois eu tenho uma promessa de Deus dentro de mim. Deus falou, vou ser pai de nações. E já devia estar com 112 anos, mais ou menos. Ele tinha a fé no Deus invisível, na palavra, que Deus cumpriria a sua promessa.
Este é o caminho da fé. A fé é crer no invisível. Um jovem que bem cedo aprendeu este caminho de fé foi José. E José, os irmãos não gostavam muito de José. José tinha algo diferente. E o pai percebeu em José essa diferença. E um dia o pai fez para José uma roupa especial, colorida. Os irmãos ficaram com inveja. E lançaram José, tramaram a morte de José. Lançaram José num poço. Até que depois venderam José para ser escravo a uma caravana. Mas com o passar do tempo, José mostrou sua identidade. Ele cria num Deus invisível. E quando ele passou por uma prova, ele revelou nesta prova a sua fé. Ele falou, não posso pecar diante do meu Deus. Ele tinha a visão da presença de Deus com ele. Este era o segredo de José. José tinha a visão da presença de Deus com ele. E essa visão da presença de Deus, ele carregou toda a sua vida. José foi para a prisão, e na prisão ele teve sucesso. E da prisão, ele saiu para ser o primeiro homem do Egito, depois do faraó. Por quê? Ele aprendeu a ver o invisível. Ele aprendeu a ter a presença de Deus em sua vida. Ele revelou esse segredo. Crer no Deus invisível. Jesus estava diante de Pilatos. Pilatos não podia ver Jesus como rei. Ele não tinha fé do tipo de Abraão. Ele não tinha fé do tipo de José. Ele não podia ver em Jesus o Salvador do mundo. O rei Herodes quis que Jesus fizesse milagre diante de seus olhos. Não sabendo ele que o milagre vem sim, é feito, é realizado. Mas quando se tem a fé, e a fé do tipo de Deus. Este é o segredo que Deus quer que a gente apresente para o mundo hoje. Que nós tenhamos a fé do tipo de Deus. A fé do tipo do Deus invisível. A fé que vence o mundo. A fé que acredita na palavra de Deus. E faz da palavra de Deus a substância da sua vida. A plataforma da sua vida. Os caminhos da sua vida. As direções da sua vida. Esta é a fé do tipo de Deus, que nós criamos em sua palavra. E esta palavra, e por esta palavra, Jesus fez milagres. Jesus curou enfermos e expulsou demônios. E ele disse para os discípulos, a partir de agora vocês não são mais servos, mas vocês são meus amigos. Porque eu dou a vocês, eu entrego a vocês o que o Pai me deu, as palavras. Com essas palavras, eu fiz esses milagres. Agora, eu entrego essas palavras a vocês. E vocês vão fazer o mesmo que eu fiz. Aquele que crê em mim, no meu nome, fará o que eu fiz. É uma boa nova, não é? Nós somos os discípulos de Jesus Cristo hoje. Nós vamos fazer o que Jesus fez, através do quê? Qual o caminho? Através da palavra de Jesus Cristo e do nome dele. Essa é a autoridade que ele nos deu. É uma boa nova, não é? É uma boa nova. Podemos fazer a obra de Deus aqui na terra, através da sua palavra e do seu nome.